Aê, Agora sim. boa noite, meu amigo. Boa noite. Tudo bem, Thiago? Tudo beleza? Me ouve bem? Sim, estou ouvindo bem. Você me ouve bem também? Ouço perfeitamente. Legal, muito bom. Boa noite aí também para quem já entrou aí. Nós temos uma presença hoje de Portugal aqui nos acompanhando, a Sofia. Temos aqui também a Larissa já entrou. Oi, Larissa, boa noite. Tudo certo, Thiago? Tudo bem? Beleza, Mário. Tudo maravilha. A gente aqui em Aracaju está com um dia bastante chuvoso. Choveu hoje o dia todo. Eu até fiquei com Bom, receio da gente ter problema de conexão. Preparei o plano A, B e C aqui, mas eu acredito que vai correr tudo bem. muito bom. Tiago, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre as regras aqui da nossa live, né? Primeiro, Perfeito. antes de mais nada, te agradecer aí pelo seu tempo, esses próximos 40 minutos que nós vamos passar aqui. Obrigado aí de você ter disponibilizado esse tempo, tá? E os 40 próximos minutos eles vão seguir da seguinte forma: eu tenho perguntas aqui que eu elaborei com tópicos que nós conversamos antes. Eu vou fazer essas perguntas e conforme surgirem perguntas das pessoas aqui ou comentários, eu vou lendo para você. Então não precisa se preocupar em ficar lendo aqui as perguntas que eu vou tomando nota e depois eu te faço. Pode se concentrar em responder aí para a gente, tá? E 40 minutos, 45 minutos ali a gente encerra e ela vai ficar 24 horas salva aqui nos meus stories e depois vai para o YouTube da M para você poder também compartilhar com as outras pessoas aí. Joia? Beleza? De acordo? Super de acordo, meu amigo. Então tá bom. Vamos lá. Tiago, essa live para mim ela é interessante, a gente já se conhece aí tem uns quase 5 anos, se não já 5 anos, né? E desde que a gente se conheceu, a gente criou uma sinergia muito boa e você tem um pensamento empreendedor parecido com o meu, obviamente com vivências diferentes, mas a gente gosta de inovação, a gente gosta de empreendedorismo, a gente gosta de desbravar mercados, né? E, de certa forma, para mim, na verdade, acho que a maior surpresa de todas foi quando eu estive a primeira vez em Aracaju, né? Acho que eu já comentei isso com você, que eu fui com uma expectativa de entender o que estava rolando em Aracaju, né? E fui a trabalho, não fui a turismo, né? E ao chegar em Aracaju já comecei a entender que é tudo aquilo que eu imaginava, aquilo que normalmente nós paulistas pensamos sobre Nordeste, pensamos sobre Sergipe, que é o menor estado do Brasil, estava bem longe de ser realidade na prática, né? Era muito melhor do que eu imaginava, era muito mais desenvolvido do que eu imaginava, é tão desenvolvido quanto nós, se não até mais em alguns setores. E para mim foi uma quebra de paradigma muito interessante conhecer o Nordeste. De fato é isso ainda a realidade, as pessoas, os paulistas, as pessoas do Sul, quando elas vão ao Nordeste, elas se surpreendem ainda com isso ou já está melhorando esse ambiente? Mário, melhorou muito, tá? Melhorou muito, mas a gente ainda sente, sim, que as pessoas se surpreendem bastante com tudo, né? Eu já conversei com um colega que ele veio de Paraná para Aracaju e ele fez, cara, vocês têm coqueiros aqui, que isso é uma maravilha, isso é ótimo, sabe? Então, assim, cara, a gente é uma cidade litorânea, né? Beira de praia, a gente tem sim coqueiro aqui, aqui chove também, né? Existe muita surpresa ainda das pessoas quando elas visitam pela primeira vez a região Nordeste, em especial o estado do Sergipe, né? Que, como você falou, é o menor estado da federação, é um estado Uhum. muito pequeno. Então, assim, há ainda essa surpresa, né? Embora a internet, as redes sociais, elas tenham contribuído bastante para que a gente suavizasse, né, essa visão, né? Mas é bem comum ainda, não é surpresa nossa quando as pessoas que aqui chegam se surpreendem. Sim, sim. Mas eu acho que, apesar de ser ruim, é uma surpresa também boa, né? Porque é para melhor, né? Não é o inverso, que é o que normalmente acontece, por exemplo, hoje, infelizmente, com a falta de segurança no Rio, com algumas outras coisas que acontecem até mesmo aqui em São Paulo, acho que é um pouco do inverso, né? E isso é bom, de certa maneira, porque é uma surpresa no sentido positivo da palavra, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção, Thiago, e aí até já entrando um pouquinho no seu lado Sebrae, né, foi exatamente essa pujança do empreendedor no Nordeste, né?
ele é um cara que já nasce abrindo negócio, já nasce empreendendo, e eu senti essa veia de empreendedorismo muito ativa aí, né? Então, não sei se também é uma consequência de ter menos indústrias. Aqui nós somos formados normalmente na escola para trabalhar na indústria. E aí, talvez por não ter tanta indústria como aqui em São Paulo, já é necessário que o cara tenha um espírito empreendedor por natureza. É uma percepção falsa da minha parte? Não, Mário, não é uma percepção falsa. Deixa eu só me permita, né, traçar um pouco do que aconteceu nos últimos anos aqui no Nordeste. Claro. Tá? Eu coloco como 3 grandes marcos que aconteceram e mudaram o contexto do Brasil. Né? Acho que a estabilização da moeda, né? A gente tinha um processo de hiperinflação e aí a gente conseguiu estabilizar a moeda, né? Isso foi muito positivo. A questão das revoluções, né? Ou grandes transformações, né? Se for melhor conceituado assim, nos meios de comunicação, né? O advento do celular, né? Sim, internet. Pô, né? E o processo de abertura comercial, né? Que aqui no Brasil, você sabe bem, se intensificou muito a partir da década de 90. Uhum. Isso criou um novo contexto a nível de Brasil. Tá? Em paralelo a isso, políticas de transferência de renda, mas não só isso, e principalmente política de valorização do salário mínimo. O Nordeste ele sempre foi uma região muito pobre, né? Grande maioria das pessoas aqui recebiam salário mínimo, né? Então, a partir do momento que você começa a valorizar, você começa a dar força àquilo que a região tem de muito forte, que é o mercado consumidor interno. Né? E para você ter uma ideia de como essas forças, essa união de forças, conseguiu transformar o Nordeste, a gente tem que num período aí de 2002 a 2017, a região Nordeste cresceu acima da média brasileira e aproximadamente 2,8% ao ano, tá? Somando aí um crescimento acumulado de quase 50%. Então, de 2002 a 2017, a gente criou meio Nordeste, né? A gente cresceu no agregado 50%. E isso deu uma nova dinâmica à região, né? Então, a gente tem aqui no Nordeste, a gente tem o polo petroquímico de Camaçari, a gente tem um potencial turístico que é imenso. Sim. Mais recentemente, a gente descobriu, né, na verdade, uma mudança de contexto favoreceu muito isso, mas um potencial na área de energias renováveis, né? Então, energia eólica, energia solar, fotovoltaica. Então, vê que engraçado. Uma coisa que sempre castigou muito a região Nordeste foi a questão do sol, né? Sim. E, de repente, isso vira uma grande oportunidade. Sim, né? Vira uma fonte de negócios. Exatamente. Que o Brasil, ele ainda é muito tímido com relação a isso, mas tem crescido bastante. Sim. Né? Se a gente pegar aí o conceito que a gente aprendeu na marra de crescimento exponencial com a pandemia, né, a gente quase que está visualizando aí o crescimento de um ano para o outro, de um crescimento quase que exponencial na área de energia solar fotovoltaica. Né? E uma nova dinâmica a região, no sentido que polos de tecnologia a gente tem aqui em Pernambuco, muito próximo também. A gente tem o Porto Digital, né, que é um parque tecnológico, é o maior parque tecnológico do Brasil, em termos de volume de negócios e número de empresas. Então, assim, falar que o Nordeste é uma região pobre não é mais um conceito correto, né? E não faz mais muito sentido a gente falar em desigualdade regional. Obviamente que grandes números, IDH, PIB, a gente consegue colocar isso, mas é preciso entender que isso é uma média. Que dentro do Nordeste a gente tem regiões que são muito produtivas, muito prósperas, muito ricas, como a região de Matopiba, por exemplo, né? Que é a região que engloba ali Maranhão, Tocantins. Piauí. Exatamente. Piauí e Bahia, né? Que é extremamente produtiva no agrobusiness, né? Então, do mesmo jeito que a gente tem regiões dentro do Nordeste
que tem esse fôlego econômico, que tem essa pujança, a gente tem também alguns bolsões de pobreza, né? Mas aí, o ideal é comparar regiões desenvolvidas do Nordeste com as regiões desenvolvidas do Sul e Sudeste, e regiões não tão desenvolvidas do Nordeste com as regiões não tão desenvolvidas do Sul e Sudeste, tá? Perfeito. Então, assim, e aí, pegando esse gancho, a gente, por ter sido uma região que historicamente precisou se adaptar muito, a gente traz um pouco que na veia essa questão do empreendedorismo, né? Então, tudo vira uma oportunidade de negócio, né? A gente tem um poder muito grande de se adaptar a situações. Então, me perdoe. Então, assim, a gente que trabalha com inovação, e a gente já conversou sobre isso, em palestras a gente sempre dizia o seguinte, ó, pessoal, táxi estava aí na zona de conforto durante, sei lá, 50 anos, todo mundo pegava táxi exatamente do mesmo jeito no mundo inteiro. E aí veio inventar, e aqui a gente já vê muita adaptação bacana, a gente já consegue ver grandes empresas que conseguiram fazer essa leitura de cenário, tá? E fazer esse upgrade, né? No seu processo produtivo, na sua comunicação com o cliente, e conseguiram não só, e vão conseguir, né? Não só passar por essa crise, mas de repente sair até melhor dela. Sim, tá? sim. Então, não é engano seu, não é impressão sua, essa questão da veia empreendedora nossa. Sim, sim. E foi uma coisa que eu observei na minha primeira vez, depois nas vezes seguintes, algo bem intenso mesmo aí em Aracaju, né, em específico. Depois também estive em Pernambuco, estive na Bahia também, e é meio que um ponto em comum entre as áreas aí. Mas, Thiago, eu acabei entrando de sopetão um pouco nessa questão do Nordeste, mas acho que é legal você também pontuar um pouquinho sobre a sua formação. O Thiago hoje, ele atua no Sebrae, mas o Thiago hoje é focado em inovação, em empreendedorismo, e o Thiago é economista, né? Exatamente. Eu sou economista de formação, fiz um mestrado na área de gestão de empreendimentos locais e desenvolvimento regional, né? Eu hoje atuo no Sebrae, eu trabalho no Sebrae muito ligado ao desenvolvimento de cadeias produtivas, sobretudo construção civil e alimentos e bebidas, né? É o grande foco que eu tenho hoje, alimentos e bebidas e construção civil, e muito com foco nessa parte de conexão entre os negócios, fomento de novos negócios e inovação, né? Porque inovação é a palavra da vez, né? Agora, mais do que nunca, é a palavra da vez a inovação. Sim, sim. Sabe, Thiago, que outra coisa que me impressionou, que é uma outra quebra de paradigma, ainda falando um pouco sobre paradigmas do Nordeste, né? Foi a receptividade do pessoal de Aracaju, né? Não só de Aracaju, mas de Itabaianinha, o pessoal de Itabaiana, o pessoal de Itaporanga, enfim, todas as cidades aí que eu acabei visitando ao longo dessas minhas idas para Sergipe. Existia uma boa vontade em todos no atendimento dos comércios, dos hotéis, e foi uma coisa que inclusive a gente acabou, numa das palestras que a gente fez aí no Sebrae, né, entrando nesse tema, né? E eu me lembro que até um dos comentários que surgiu foi, mas aqui a gente reclama que o atendimento é ruim, mas é um pouco da falta do parâmetro, né? Aqui hoje nós temos uma frieza maior nos principais centros aqui em São Paulo, pelo movimento, pela tensão que nós vivemos. E para a gente que tem esse parâmetro, ir para o Nordeste, a gente se depara com uma situação muito boa de atendimento. Então, para a gente é um choque positivo também. E um pouco da exigência também, né, Mário? Ver que eu lembro bem disso, tanto você quanto o André falaram que não tem reclamação nenhuma, que foi muito bem atendido em todos os locais que chegaram. Mas a gente é um povo exigente, a gente é um povo chato, sabe? Então, assim, se não for para dar o melhor, a gente não vai se contentar com o meio termo, não. Sim. Então, assim, e isso tem um pouco a ver
com essa veia empreendedora, né? Cara, como é que ele está fazendo isso? Por que ele não fez de tal forma? Né? Se você pode ser melhor, por que não? Sim, né? Se você sim. pode prestar um serviço melhor, por que não? Então a gente é muito exigente nesse sentido e a gente se auto-cobra muito, né? Se cobra demais nesse sentido. Sim. O André comentando aqui, ó, Aracaju foi um dos lugares que melhor foi recebido na minha vida. Viva Itabaianinha. Uau! Legal. Grande Tá precisando Itabaianinha, né? de Itabaianinha, é verdade. Muito bom. Thiago, avançando um pouco nos nossos tópicos aqui, eu queria que a gente está falando, né, no cenário macroeconômico, macropolítico da região e de Sergipe em si, mas eu queria que você elucidasse para a gente um pouco daquilo que eu senti na pele, que foi conhecer alguns grupos empresariais daí, dentre eles a própria Maratá, que para mim é um fenômeno, né, de desenvolvimento aí. Até para comentar um pouco, se você quiser entrar um pouco em outros polos, inclusive, que é o petroquímico, enfim, o de moda. Uma coisa que também me impressionou muito aí foi exatamente o preparo e a ânsia das pessoas em desenvolver tecnologias para atender essa cadeia produtiva, né? Você vê a própria Maratá com o desenvolvimento do suco, com a tecnologia sendo feita aí, embalagem, então as pessoas fazem a estrutura acontecer. Isso parece que acontece em outros segmentos também, né? Eu me deparei muito com esse do alimentício, mas também tem outros polos aí acontecendo, né? Têxtil, enfim. Exatamente. Deixa eu só contextualizar para o pessoal, Mário, que a gente soltou uma piada aqui e o pessoal que está assistindo pode ter ficado sem saber. Mas uma das vezes que o Mário esteve aqui, veio com o André Koala e a Andréa, e eu fiquei muito grato pelo seminário, e uma colega nossa que atende o Polo de Confecções de Itabaianinha, né? Itabaianinha é uma cidade do interior aqui de Sergipe, e lá funciona um polo cerâmico. É uma cidade impressionante, porque é uma cidade pequena, mas ela tem duas grandes cadeias produtivas, o polo cerâmico e o polo de confecções, né? Então a gente replicou o seminário aqui lá. Então fomos eu, o Mário e o André lá em Itabaianinha, e Itabaianinha é uma cidade muito famosa, porque tem um povoado lá que, historicamente, ele é povoado por anões, né? Então a gente, né, embora o nome ele seja no diminutivo Itabaianinha, né, é uma grande cidade no sentido de pujança, e é um dos setores que a gente acompanha bem, Mário. Tanto o setor de cerâmica, né, lá em Itabaianinha, quanto o setor de confecção. Sim. Então, no processo de desenvolvimento, o que a gente busca fazer? Compartilhamento de boas práticas a nível nacional, né? Então, a gente tem a gestora lá em Itabaianinha, do polo de confecções, que ela está completamente focada, ela dorme e acorda, vivenciando confecções, né? Assim como eu faço com o pessoal de cerâmica vermelha, com o pessoal de alimentos e bebidas. A gente tem um grupo de turismo muito bacana. A gente tem um grupo de economia criativa, né, que é desenvolvido pra caramba também, tem apresentado bons resultados. A gente tem um grupo de energias que a gente também fomenta. Então, assim, dentro do Sebrae, a gente estuda o potencial do Estado, né, mapeia essas cadeias produtivas e vai trabalhar ela na sua essência. Então, quais são os gargalos que existem naquela cadeia, né? Então vamos compartilhar a nível nacional, vamos compartilhar a nível local, e o engraçado é que o próprio empreendedor, quando percebe gargalos na própria cadeia, ele começa a buscar formas de atuar ali, né? De suprir aquele gargalo. Seja pivotando, seja mudando o negócio dele, né? Seja fomentando a criação de novos negócios através de parceiros. Então, isso é uma coisa muito comum de acontecer, né? A criação de novos negócios a partir de uma construção de melhoria sistêmica daquela cadeia. Perfeito. Tá? Então, a gente busca o tempo todo fazer isso, né? Nas mais diversas, e a gente consegue perceber as adaptações que vêm sendo feitas, né, para atender diversos contextos. Então, por exemplo, a gente tem agora um contexto de pandemia que, né, as pessoas retraíram o consumo de determinados bens. Então, eu tenho empresas aqui em Aracaju, de saneantes, por exemplo, que mudou completamente a linha de produção deles e começou a produzir álcool gel.
Uhum. Tá? Perfeito. Não era o negócio dele. Né? Eu tenho empresas de cosméticos que fez isso, né? Que mudou o foco do negócio, porque percebeu que a praia agora não é vender shampoo. O negócio agora é vender álcool gel. Então eu vou deslocar uma linha da minha produção para atender o mercado agora. Então, assim, Perfeito. tem muito apego, tá? Eu tenho muita empresa, por exemplo, que trabalhava no setor de petróleo e gás e com a baixa que deu, ela mudou para o mercado de energias renováveis, tá? Então, Uhum. assim, só não tem apego, tá? Então, Uhum. qual é a demanda do mercado? Qual é a exigência do mercado? Se o caminho é pela direita, bacana, vamos pela direita. Se o caminho é pela esquerda, vamos pela esquerda, mas a gente tem que fazer Uhum. negócio, a cadeia produtiva. E aí é uma coisa que os consultores eles estão muito preocupados com isso. E as empresas, elas já sentiram isso, a gente está conseguindo passar. É o seguinte, não adianta pensar agora só no meu negócio. Eu tenho que pensar na cadeia como um todo, tá? Porque se eu tenho, por exemplo, uma cervejaria artesanal que produz aqui, mas se o ponto de distribuição dela quebrou, quando a gente retomar eu vou ter problema, né? Exato. Então, esse pensamento sistêmico em torno da cadeia produtiva, ele é muito importante. E ele faz muito sentido, principalmente num momento como esse. Né? Uhum. Então, eu tenho várias iniciativas de, por exemplo, empresas de um mesmo segmento se unindo para aumentar seu poder de barganha em termos de compras. Então, vamos juntar aqui 5, 6, 10 empresas para comprar. E aí a gente compra num volume maior, a gente consegue um preço melhor, a gente consegue um prazo maior, mas também sem sacrificar o fornecedor, porque ele é importante e daqui a pouco a gente vai precisar dele novamente. Tá? Então, existe toda essa preocupação nossa com relação à preocupação de cadeia produtiva. Legal, muito bom. E nesse processo, falando um pouco também, retomando um pouco de Itabaianinha, uma coisa que me chamou a atenção é que, ainda que pequeno, o polo têxtil de Itabaianinha, ele se estruturou, eu não lembro a quantidade de empresas que tem lá, não sei se você tem esse número também, mas ele se estruturou de uma forma muito interessante, porque se formou uma área para que as empresas atendessem juntas ali as demandas, né? Então você nisso ganha em logística, ganha em cadeia de fornecimento, em supply chain mesmo, né? E eu achei interessante que também tem hotel lá dentro, tem uma praça de alimentação, enfim, se estruturou ali para realmente ter uma situação em conformidade com grandes centros, né? Talvez em uma menor escala, Perfeito. mas super, super adequado ao que há de melhor no mercado, né? Perfeito. E eu tenho ali dentro, Mário, inclusive, pousada, né? Eu tenho um hotel. Então, se eu quiser Isso. ir para dormir, para passar a noite, dentro do polo de confecções, que é uma estrutura física mesmo, é uma estrutura física, tem muro, abre, fecha. Uhum, uhum. Eu tenho toda essa estrutura. Eu tenho restaurante, eu tenho lanchonete, eu tenho, né, a praça de alimentação, ainda que modesta, eu tenho um hotel. Então, eu tenho todas as empresas ali que elas, periodicamente, elas se reúnem, né, para pressionar instituições como o Senac, por exemplo, a gente está precisando de um curso de manutenção em máquinas de costura. Então, um pedido coletivo tem muito mais peso, tem muito mais força, né, do que um pedido individual. Sem Então, dúvida. eles se organizaram em associação, né, produzem de forma individual, mas eles pensam também o polo de confecções de Itabaianinha. Né? Inclusive, ações de marketing eles fazem juntos, ações de acesso ao mercado. A gente tem lá o Moda Mix, né, que é um grande evento de moda que eles fazem. Então, tem desfile, convida o pessoal aqui de Aracaju, da Bahia, de Alagoas. O pessoal faz caravanas, né, para visitar o Moda Mix. E isso tudo fica muito mais simples, muito mais fácil, quando você consegue ter esse conjunto de empreendedores unidos em prol de um bem comum, né, que é o Uhum. desenvolvimento sistêmico da cadeia produtiva. Sim, sim. Isso é uma coisa que também me chama a atenção, e antes eu passar para o terceiro tópico, um outro ponto importante do Nordeste é realmente uma ideia mais coletiva do que a gente tem aqui na nossa região.
Me parece que essa preocupação com o crescimento do coletivo, ela fica mais evidente aí do que aqui para nós. Aqui parece que nós queremos crescer por conta, né? E aí existe uma preocupação um pouco maior dos próprios comércios, dos próprios centros comerciais, enfim. Eu tive também essa percepção de uma ajuda mútua, né, acontecendo entre os empreendedores locais, uma troca de ideias. O cara que capta dinheiro do Banco do Nordeste está ligado muito diretamente com o empreendedor, então isso facilita a conexão e assim sucessivamente, né? O cara da transportadora é da cidade, portanto tem uma logística mais próxima e assim sucessivamente. Fora um outro detalhe que eu gostaria que você comentasse, mas a gente não vai entrar no mérito político disso, né? Mas uma outra coisa que eu percebi também, Thiago, é que eu não sei se é uma característica de Aracaju, de Sergipe em si, mas vocês falam mais de política e numa qualidade, eu acho que até melhor em discussão do que nós falamos aqui. Talvez pela proximidade do político também aí, mas uma discussão que aqui, hoje em dia até virou comum em bar, em lanchonete, da primeira vez que eu estive aí com vocês, ela já era comum, então nós chegamos um pouco atrasados nesse tipo de contextualização em relação a vocês. Para vocês é mais natural esse tipo de discussão, a percepção política está mais presente na realidade, foi a minha percepção. Isso, eu acho que esses dois pontos, Mário, fazem parte de um mesmo contexto, né? A gente percebeu, né, a gente enquanto consultor, enquanto pessoas, agentes que orientam as empresas, a gente tenta mostrar o tempo todo que uma empresa de forma individual, ela tem pouco poder de barganha, ela consegue pouco, mas se ela se junta através de um sindicato, através de uma associação, ela consegue esse crescimento sistêmico. E isso tem tido um retorno muito grande. Então a gente já tem, por exemplo, o polo gastronômico aqui em Aracaju, tá? Que é um conjunto de bares e restaurantes que se uniram para fazer ações, né, seja de divulgação, seja de ações de mercado. A gente tem o pessoal lá de Itabaianinha, que faz isso muito bem, o pessoal da moda. E isso tudo faz parte desse contexto. Política é o caminho. Então, se a gente não parar para discutir política e romper aquele paradigma, aquele velho ditado que falava que não se discute política, né? Política, religião e futebol, não se discute. Cara, não, a gente tem que discutir sim, né? Seja você tem o lado A ou o lado B, a gente tem que discutir aquilo que é melhor para a gente enquanto comunidade empresarial, enquanto sociedade, né? Se tal lei vai favorecer a uma minoria ou uma maioria. Então, é bem comum, né? Eu não sabia que era mais... que a gente discutia mais política, assim como você falou, que você sentiu que a gente tem que a gente discute política em mesa de bar, né, em esquina, a gente sai para tomar um café e fala de política. Isso de fato ele é muito comum e tem a ver com esse contexto, tá? A gente não consegue muita coisa senão através de política. São eles que aprovam lei, né? Principalmente a gente que defende micro e pequena empresa, né? Eu costumo dizer o seguinte, Mário, tem gente que adota bandeiras de vida para militar, né? Então tem gente que defende a causa do feminismo, tem gente que defende causa LGBTS, eu defendo a causa da micro e pequena empresa, tá? A minha militância é essa. E assim, pô, a lei do Simples Nacional, né? Se não fosse a lei do Simples Nacional, se não fosse a lei de criação do MEI, né? O que seria das micro e pequenas empresas? Tá? Então, esse ambiente legal que só pode acontecer através de uma articulação política, de muita discussão, de provocação da sociedade, ele é extremamente importante. E a gente só vai conseguir melhorar esse ambiente de negócios que tanto se fala se a gente passar, sim, a discutir política sem viés ideológico. Então, não me interessa partido, não me interessa político, me interessa projeto. Né? Me interessa projeto, seja ele do partido A ou B. Sim, perfeito. Bom, Thiago, pessoal, antes de fazer uma próxima pergunta, se vocês tiverem algum comentário ou pergunta aqui para o Thiago, fiquem à vontade em perguntar. Se o André quiser fazer alguma colocação, na época, alguma percepção que ele teve dessas que eu estou comentando, também coloca aqui, André. Entrou um comentário aqui que eu gostaria de ler, mas eu não sei se eu entendi corretamente.
do professor Arrovani, ele é o professor de história aqui da minha cidade de Natal, um grande conhecedor aí também da questão política. Arrovani, eu não sei se eu entendi corretamente o seu comentário, mas se não for isso, você, por favor, depois coloca aqui de novo, tá? Você coloca que o Nordeste está mais progressista do que eu acho que era para sair como SP, mas saiu como SE, porque ficou assim, o Nordeste está mais progressista do que o Sergipe. Eu acho que era mais progressista que São Paulo. Depois só corrige para mim se for isso, ou comenta melhor, por favor, tá, professor? O HC Souza, ele fala: a produção, o comércio, a tecnologia e a inovação impõem aos gestores públicos a necessidade de aproximação dos interesses da sociedade versus legislação. Esse é um grande desafio, né, Thiago? Hoje você tem muita startup saindo aí com a legislação que não consegue dar conta de acompanhar, seja em legislação trabalhista, seja a legislação do trânsito, com um problema recente que nós tivemos com os patinetes que não podiam circular nem calçada, nem ciclofaixa, nem rua. Enfim, acho que esse é o grande desafio hoje, né, Thiago? Exatamente isso, Mário. E, assim, só para pontuar, o Alisson, que foi quem fez esse comentário, é consultor aqui, ele entende bem a realidade das empresas também, conhece bem a realidade lá de Itabaianinha. Ele é consultor, ele é engenheiro de produção, então ele compreende bem esses conceitos que a gente está trabalhando aqui, no sentido de associativismo, de construção de um marco legal que favoreça a micro e pequena empresa. Tamanho disso, né, Thiago? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. 99% das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas, né? E elas não têm muito poder de barganha, né? Porque uma coisa é a Odebrecht chegar para sentar com o governo federal, né? Os grandes players, né? A Odebrecht agora não está nem com essa bola toda, mas imagina que as grandes empresas elas têm uma facilidade maior, tá? Micro e pequena empresa não tem. Então, se ela não consegue se articular em prol de uma legislação que favoreça as atividades dela, cara, a coisa não acontece. Sem contar, Mário, que é muito mais fácil você inovar numa micro e pequena empresa, porque os riscos são menores e o poder de se adaptar é muito maior do que numa grande empresa, né? Claro. Imagina mudar a estrutura de produção de uma empresa enorme como a Maratá, que você citou, tá? Cara, uma inovação é um risco, então envolve muito estudo, envolve muitos fatores aí que vão além de simplesmente colocar um produto no mercado. Micro e pequena empresa não, ela coloca um produto no mercado, não deu certo, ela tira, coloca outro, né? Ela experimenta um canal de comunicação, não deu certo, ela tira, coloca outro. Então ela tem essa possibilidade de inovar de uma forma muito mais simples. Um exemplo são as startups, né? São as próprias startups que estão dando uma dor de cabeça tremenda nessa questão da legislação, porque a legislação ela não consegue acompanhar, né? Quanto de problema que a gente não teve com o Uber, com os patinetes elétricos agora, mais recentemente, então a legislação ela não consegue acompanhar. Ou a gente está muito bem articulado no sentido de pressionar, no sentido de construir uma bancada que seja favorável à criação desse ambiente, ou as coisas vão ser mais lentas do que já são. Sim, concordo. Na verdade, essa sua fala é tão verdadeira que hoje as grandes empresas aqui na nossa região, elas têm criado pequenas empresas para pilotar os projetos dentro dos hubs, dentro dos ecossistemas de startup, porque se errar, erra ali em pequena escala, né? Ou elas investem nas startups aí para que no estágio avançado elas se utilizem da solução que foi criada para elas, né? Então elas entram ali como as investidoras, enfim, como as aceleradoras, né? Então realmente sua fala tem razão. O meu irmão, ele está online aqui, ele comenta: é verdade, é bem interessante esse ponto de vista sobre o lado bom e necessário de se discutir sim a política. Só assim a gente vai crescer a partir do momento que ela for discutida por todos. Acho que é isso, né, Thiago? Isso é parte da democracia, né? Perfeito. Entender que política não é time de futebol, né? Então, eu sou torcedor do Sergipe aqui, sou torcedor do Vasco da Gama, aí no Rio de Janeiro, por influência do meu pai. Então, assim, não vem falar que o Flamengo é melhor que o Vasco, porque não vai ser nunca. Mas é o atual. Cara, nunca. Eu tenho uma história mais bonita, vou usar 10 argumentos. Então não dá para tratar a política como se fosse time de futebol.
tá? Claro. Política tem que ser discutida com seriedade, em torno de projetos, né? Um projeto que veio de um partido que eu não gosto, de um político que eu não gosto, mas o projeto ele é bom para a sociedade como um todo, cara, que bom! Será que esse cara não está mudando? Será que não vale a pena a gente sentar para discutir, para conversar, para melhorar, se for o caso, aquele projeto, e não a gente tentar travar e falar mal só porque veio do político A ou político B, tá? Então, eu acho que é perfeita essa colocação aí, Mário. Perfeito. O professor Arrubani, ele coloca aqui, ele comenta, desculpa, professor, eu não tinha entendido aqui, então, na verdade, o que ele quis dizer foi que o Nordeste está mais progressista do que o Sudeste. Legal, professor, obrigado aí pela sua contribuição, desculpa a minha falta de interpretação. Deixa eu rodar aqui um pouquinho, Thiago, só para eu ver se entrou mais algum comentário. Vamos lá. Possamay, está escrito Possamay Vinhos, vamos lá. Tem uma pequena vinícola aqui em Aracaju, que para o sul é muito comum. E Thiago vem acompanhando e dando um apoio tremendo. Ele faz parte do seu projeto, Thiago? Faz parte, sim. É um projeto que a gente tem um carinho muito especial. O Darley, ele produz um vinho que é muito bom. É um vinho, ele tem esse conceito de cadeia produtiva. Então, vê que bacana, que experiência legal. Ele forçou a produção de uva aqui em Sergipe, tá? E ele começou a fazer um vinho 100% sergipano, com uva 100% sergipana. A gente não tem clima, Mário, para produzir uva. Não tem clima, né? Mas ele compra toda a produção de alguns produtores já. E aí ele descobriu uma uva orgânica, então ele tem uma safra de vinhos, ele tem uma linha de vinhos que é orgânico. Tá? Então, assim, está em processo de crescimento. Daqui a pouco vai ser bem fácil encontrar o vinho Possamay aí em São Paulo. E legal. A gente está com alguns projetos com ele que, assim, logo, logo ele vai estar aí disparado no mercado. Tá? Então, legal, ele faz sim parte do projeto de alimentos e bebidas. É um dos produtos que a gente tem muito carinho aqui. Então, é um dos próximos pontos que eu tenho que visitar quando for Aracaju de novo, né? Muito bom. Tiago, a gente está falando do Nordeste aqui, de Sergipe em específico, né? Pessoal, se tiverem perguntas aqui, coloca para o Tiago, aproveita que daqui a pouco a gente já vai para a reta final já. Tiago, eu queria perguntar um pouquinho do quanto tem afetado aí o empreendedor em Sergipe, em específico, onde você está mais alocado, aí, mais focado. Como é que o coronavírus afetou vocês aí? Mário, eu acho que primeiro com aquela sensação de pavor, né? Acho que boa parte das pessoas nunca tinha passado por uma situação como essa. Fecha tudo, comércio não abre, shopping não abre, só vai abrir serviços essenciais. E isso não é a nível local, isso é a nível mundial. Então, acho que a primeira coisa foi uma sensação de pânico com a falta de orientação no sentido de e o amanhã, né? Como é que eu vou pagar minha folha? Como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou pagar as contas se eu estou com a loja fechada? Então, essa foi a primeira sensação, assim, geral que eu percebi nos empresários que eu tenho contato, né? Num segundo momento, e aí aquele momento mais um pouco mais tranquilo, não no sentido de relaxamento, mas no sentido de clareza de situação, o pessoal começou a entender o seguinte, o meu negócio ele não vai abrir, ele não pode abrir, decreto governamental ele não vai abrir, mas as minhas contas elas vão chegar, então eu tenho que me virar como eu puder. Então as empresas elas rapidamente começaram a se adaptar, né? E a gente começa a tentar levar ideias e cases de outras regiões do país, porque e aí eu acho que não é uma característica de Sergipe, né, essa questão da adaptação, as empresas elas precisaram dar uma resposta muito rápida à sociedade, e isso vai afetar as cadeias produtivas. Por exemplo, as empresas tiveram, num primeiro momento, um crescimento muito grande do delivery, tá? Sim. Só que as empresas de embalagens não estavam esperando esse aumento. Sim, então, a empresa de alimentação, ela conseguiu adaptar sua linha de produção e colocar o produto na rua, colocar o carro na rua. Mas as empresas de delivery não estavam esperando, as empresas de embalagens, elas não estavam esperando. Então elas precisavam se adaptar também,
né? Sim. E a Rubimara da Nutribem, eu vi ela entrando, eu não sei se ela ainda está aí, mas ela trabalha muito bem essa parte de alimentos e bebidas. Não basta só que você pratique boas práticas na produção de alimentos. Você tem que deixar isso claro para o seu cliente. Ele tem que saber que você faz isso, né? Porque isso está sendo um elemento que determina onde ele vai comprar, essa sensação de segurança na produção. Então, Mário, o que aconteceu aqui foram essas duas ondas, né? A primeira, de pavor, de pânico, a sensação de que não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Logo depois, uma adaptação, né, a um novo contexto. Imagina que as crianças estão em casa, filho que não pode ver a mãe, né, médicos que estão saindo de casa. Então, assim, o pessoal de confeitaria foi muito sagaz, muito esperto em lançar algumas hashtags no sentido de, deu saudade, manda um doce. Tá? Então você não pode ir lá dar mas você pode mandar um doce, né? E demonstrar o carinho que você sente pelaquela pessoa dessa forma. Então, assim, existem algumas sacadas que foram muito boas e que serviram para impulsionar esse primeiro momento. E aí, num segundo momento, toda a cadeia, tá? Uma segunda cadeia, ela veio, né? E aí a cadeia de abastecimento, a cadeia produtiva. A cadeia de embalagens conseguiu entender e formular produtos para que desse essa visibilidade no processo de segurança alimentar para o consumidor, né? Não que a empresa não fizesse, mas muito mais do que fazer, agora você precisa mostrar que faz. Você precisa dobrar os cuidados. As empresas de aplicativo que entregam, né? Então eu tenho uma panificação, um restaurante, eu vou mandar delivery. Então eu conheço o meu processo, eu sei que ele é seguro, mas e o aplicativo? Será que ele está fazendo? Né? Então eu tenho que proteger o meu cliente também da loja de aplicativo, porque eu não sei como é que aquele motoboy ele vai lidar com o meu produto. Então eu tenho uma embalagem, tenho outra embalagem, aí eu tenho um produto. Então, assim, as empresas elas se adaptaram muito rápido em relação a isso. Tá? Mas foi mais ou menos esse o sentimento aí, a mistura de sentimentos e evolução no sentido de ação, né, que o pessoal fez. Eu vou fazer uma pergunta daqui a pouco para você sobre a questão hoteleira aí, mas eu quero colocar a pergunta da Larissa Bisson. Larissa Bisson é minha colega de faculdade, também fez negócios internacionais comigo em graduação, e hoje ela é analista de e-commerce de uma empresa aqui da nossa região. Ela pergunta assim, Thiago, você como economista, acredita que o novo normal vai ser ficar em casa? Pergunto isso pelo exemplo da Segunda Guerra, onde as mulheres indo ao mercado seria algo temporário, mas no fim tornou-se comum. O que os empresários do Nordeste estão sentindo para o amanhã? Que é um insight aí para a gente entrar na reta final aqui da nossa live. Tá, vamos lá. As pessoas elas vão mudar, ponto. Né? Nós não seremos mais os mesmos. E as empresas, elas nada mais fazem do que resolver problemas dos clientes. Né? Então, se os meus hábitos de consumo vão mudar, as empresas vão mudar. Então, assim, empresas que não estavam acostumadas a entregar delivery, né, e foram obrigadas, de uma certa forma, a oferecer esse serviço, elas não têm como voltar atrás. As empresas, mesmo as panificadoras, que são de bairro, que tem um raio de atuação muito curto, às vezes, né, panificadora de bairro tem um raio aí de cliente em torno de 1,5 km, 2 km. Né? Não as grandes dependências, mas as padarias de bairro mesmo. Então, se elas começaram a se comunicar pelo Instagram, é inevitável, elas vão ter que continuar comunicando pelo Instagram. Primeiro, porque elas viram o benefício disso aí. Né? E segundo, porque o consumidor ele é exigente, ele não vai aceitar nada menos do que isso. Então, se eu criei o hábito de comprar ou de mandar um doce para um parente, para um amigo, em sinônimo de carinho, eu não vou deixar de fazer porque a pandemia passou. Eu posso diminuir esse hábito, tá? Já que eu vou estar em contato maior com as pessoas. Então, Thiago, o que é que eu penso? Que num primeiro momento as pessoas, né? Cachorro que você prende em casa, quando solta, sai correndo, né? Então, acho que as pessoas vão correndo na rua, vão em shopping, vão tomar café, mas elas vão estar muito mais ligadas nessa questão de segurança, distância entre as mesas, né? A questão do garçom na manipulação do teu alimento, né? Então, as pessoas vão estar mais ligadas nisso.
mas eu acredito sim que num segundo momento as pessoas vão gostar de ficar em casa, né? As pessoas vão dar mais valor. Então, assim, quanto que cresceu, Mário, a quantidade de cursos EAD, tá? Então, as pessoas que têm um saco, eu não gosto, eu prefiro presencial, de repente elas começaram a fazer, e a gente, de repente, está vendo aí até medicina com experiências de ensino à distância, né? Pós-graduação, 100% presenciais, estão migrando para o ensino à distância e está dando certo. A gente tem grandes empresas de call center que elas começaram a fazer o atendimento, o home office, e elas começaram a perceber, pô, é muito melhor para mim que o meu funcionário ele esteja em casa e a minha estrutura aqui seja menor. Eu consigo controlar a produtividade dele, eu consigo controlar os números, né? Eu vou economizar um punhado de coisas aí e eu vou ser mais eficiente, eu vou ser mais produtiva, eu vou ter uma rentabilidade, uma lucratividade melhor. Então, principalmente o mundo do trabalho, ele vai mudar muito. Os hábitos de consumo, eles vão mudar muito. E eu acredito que a gente tem aí, e aí respondendo a pergunta, um mix. A gente não vai voltar a ser o que era, mas a gente não vai ficar nessa prisão domiciliar. Então, assim, não, eu vou evitar ao máximo ir para restaurante. Não. Mas eu vou escolher restaurantes que me deem uma sensação de segurança melhor. Tá? Perfeito. Muito bom, Thiago. A Nutribem, eu esqueci o nome que você comentou dela, ela comenta aqui que ela está... Oi? A Rubimara. Rubimara, ela comenta aqui da satisfação de trabalhar com você pelos conhecimentos que vocês têm levado aí para a sociedade aí. O Alisson, né, que é o HC Souza, isso? Ele coloca aqui, ó, essas reações das empresas locais citadas pelo Thiago colocou o consumidor em um novo patamar de fornecimento de produtos e serviços. Então, após o Covid, teremos uma continuidade. Realmente, né, Thiago? Eu queria entrar até num ponto aqui, para a gente realmente aí fazer a nossa reta final agora. Você comentou comigo num dos nossos papos de semana passada, semana retrasada no máximo, da cadeia hoteleira, que infelizmente pelo turismo está sofrendo absurdamente. Mas de talvez reverter isso para hospedagens temporárias para profissionais da saúde e tal. Enfim, tentando criar algumas soluções. Isso também, para mim, é um paradigma que se quebra e mostra aquilo que eu falei no começo do empreendedor nordestino, de reverter as situações, né? Então, baseado nisso e no que você acabou de responder para a Larissa, essa criatividade aflorada do empreendedor, principalmente aí, ela, de certa forma, vai transformar, já está passando por uma transformação do método do cara abrir uma empresa. Ele já, na verdade, já vai abrir pensando que ele tem que tomar esse cuidado, que se acontecer um caso novamente, ele já tem que estar no digital. Então, só isso você já rompe um laço, né, um espaço muito grande aí de tempo quando você abre sua empresa. Você já abre pensando nisso, né? Exatamente, Mário. E olha que engraçado. Eu estava hoje de tarde com a reunião com a Rubimar e com o Alessio, e a gente discutindo o cenário de feiras, tá? Porque uma feira muito grande de panificação, que é aí em São Paulo, a FIPAM, tradicionalmente ela acontece em julho, ela foi deslocada para novembro. E aí a gente entrou numa reflexão muito interessante no seguinte sentido. Já existe uma feira na área de economia criativa que vai acontecer online, na Paraíba. Cara, imagina a possibilidade da gente começar a fazer feiras online. Óbvio que você prepara toda uma estrutura, mas o cara pode fazer um passeio virtual, o cara pode negociar com fornecedores, o cara pode participar de rodadas de negócios sem sair de casa. Tá? Sem sair de casa. Então, assim, sempre que uma inovação ela vem, é muito fácil saber o que ela vai destruir. Né? Então, mas é muito difícil da gente prever aquilo que é de novo e que vai acontecer. Tá? Então, por exemplo, esse mundo das feiras, cara, isso tem um potencial tremendo. Tá? Então, imagina você fazer uma feira de panificação que você levava o Brasil inteiro para São Paulo, e aí o cara não precisa sair de casa para participar da feira. E o cara ter acesso aos fornecedores, o cara ter acesso às aulas shows, o cara ter acesso aos workshops que aconteciam lá de forma presencial. Então, uma coisa que essa pandemia trouxe, né, dentre várias outras, foi acelerar esse processo de não só transformação digital nas empresas, mas de conscientização digital.
Eu tinha empresas que a gente atendia que o cara mal lidava com o WhatsApp, tá? Sim. E agora o cara está convidando a gente para videoconferências, tá? Então, tá chamando no Zoom. tá chamando no Zoom, é exatamente isso. Então, assim, a gente está descobrindo muita coisa bacana porque está tirando as pessoas da zona de conforto. Elas foram obrigadas a sair da zona de conforto, né? E isso é muito bacana, esse vai ser o novo normal, né? Sim, exatamente. Tiago, o Zou é um amigo meu, ele é chinês, mas ele é mais brasileiro que chinês, viu? Inclusive, ele vai vir para uma live aqui comigo em breve, só preciso alinhar a data com ele, que ele tem uma vivência muito boa, a família dele é chinesa, enfim, ele está super atualizado com relação a essas questões de como está lá, na época que estourou lá e ainda não tinha chegado aqui, ele era uma das minhas fontes de informação. Ele comenta um negócio que é interessante, ele fala assim, a pandemia vai forçar o mundo a acelerar a era digital em décadas, né? Fazer aceleração que seria em décadas, talvez aí em meses ou 1 ou 2 anos. E esses dias também eu vi numa live do Caíto, o Caíto da loja de Ray-Ban. Sim. Não é Chili Beans? É Chili Beans? Não, eu esqueci o nome, mas enfim, ele comentava assim que as empresas, é um caminho sem volta, porque as empresas que estão no e-commerce, salvo algumas de alimento que têm restrições de horário, elas antes tinham um horário de atendimento das 8 às 18, e agora elas têm um atendimento 24 horas, então elas estão vendendo 24 horas, né? Então é um caminho sem volta realmente essa versão online de muitos comércios, né, Thiago? Perfeito, Mário. Eu acho que é aquela coisa, uma vez que a gente deu a opção ao consumidor, e vê, o consumidor está muito empoderado, né? As redes sociais, eles trouxeram um empoderamento muito grande para o consumidor. Então, uma vez que a gente empoderou esse consumidor, uma vez que a gente abriu um canal com ele, ele não vai permitir que a gente feche esse canal. Tá? Então, se ele está sendo atendido 24 horas, ele não vai querer ser menos do que isso. Ele não vai aceitar voltar ao que era antes, tá? Porque ele está criando novos hábitos. Ele está descobrindo novos hábitos. E isso vai fazer com que as empresas se mexam. E eu acho que nesses últimos 30 dias, a gente caminhou mais no processo de transformação digital do que nos últimos 5 anos, talvez, né? Então, de fato, ele melhorou muito. Eu vejo vários empresários já trabalhando na nuvem. Tá? Né? Você tem que perguntar, mas o que é a nuvem? E se chover? Tá? Então, isso. Né? Mas e quando chove, o que ele faz? Então, assim, eles estão tendo segurança a essas plataformas. Existia uma resistência muito grande a entrar nesses aplicativos de entrega. E essa resistência, ela foi quebrada de forma muito brusca, né? Então ele precisou entrar, ele está vendo as vantagens e ele vai continuar se adaptando, né? Então, plataforma X não é bacana para mim. Então eu preciso de um canal de distribuição para continuar oferecendo aquilo ali ao meu consumidor, porque ele não vai exigir, ele não vai aceitar menos, mas em uma outra plataforma, porque essa aí está me sufocando. Tá? Então, ou essa aí, ela não pratica os mesmos hábitos que eu no que tange ao relacionamento com o fornecedor. Então, assim, elas vão continuar evoluindo nesse sentido, sem dúvida nenhuma. Sem dúvidas. Bom, Thiago, a gente já acabou estourando muito tempo, nós estamos a quase pouco, acho que falta um pouquinho mais só de 4 minutos para a live cair por tempo. Eu queria agradecer todo mundo que participou aí, a galera está comentando aqui bastante coisa, infelizmente eu não vou conseguir ler de todo mundo. Queria agradecer mesmo pelos elogios do pessoal que está parabenizando o Thiago aqui, vi do professor Rovani, vi alguns comentários da Larissa, da Daniela, que trabalha com ar-condicionado aqui na nossa região, a Daniela da Polar, obrigado pelos comentários. Enfim, gente, peço desculpas por não ter conseguido aqui ler os comentários de todos vocês, mas porque o papo estava bom, né, Thiago? E caberia aí a gente ficar mais um tempinho falando, sem dúvidas, mas a gente tem essa limitação realmente de tempo, e acho que a gente fica aí com o gostinho de quero mais. Se fosse Jô Soares, teria aquele né, no final, mas a gente faz uma live em breve aí para a gente tratar de outros temas, enfim, atualizar um pouquinho algumas dessas coisas que a gente conversou hoje e fazer um aprofundamento. Tinha uma pergunta que eu queria falar para você, que era: que oportunidades você vê aí para nós,
estarmos mais presentes no Nordeste, essa vai ficar para a próxima, beleza? Thiago, Maravilha. muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui comigo. Vou salvar a sua live, compartilho com você, compartilho com o pessoal. Foi um prazer, viu? Prazer foi todo meu amigo. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado pelo convite e por compartilhar comigo um pouco da sua audiência aí, né? A gente sabe que é uma audiência muito qualificada. Fiquei até um pouco receoso. E Mário me convidando para uma live, cara. Não sei se eu tenho muito a agregar com ele, mas foi produtivo. Com certeza, não, Thiago. Você com certeza tem muito a agregar aqui para todos nós. Foi um prazer mesmo e acho que você superou as expectativas. Peço que vocês acompanhem também o Thiago. Ele vira e mexe, faz algumas postagens bem legais. Só não faz mais por tempo, né, Thiago? Mas é um cara que aí para a gente seguir e ficar acompanhando. Thiago, prazerzão. Obrigado, viu? Um abração, Mário. Abraço, até mais. Tchau, tchau.